Hoje vocês vão acompanhar a gente preparando nossas pizzas, complementar nossa aula do nosso curso. E vocês vão acompanhar de perto aqui como que a gente está fazendo aqui, ó. Já estou começando aqui o nosso mise en place. Estou começando a cortar os queijos, enfim. Que hoje nós vamos fazer umas pizzas diferentes aí. E vai ficar bem legal. Isso aqui é uma fior di latte, de uma loja aqui de Curitiba, que é da Mozzarella Art, que é muito boa. Essa fior di latte, eu já vou começar a cortar ela aqui. E eu deixo ela dar uma drenada, porque senão ela entra e quando eu peço lá, eu peço ela sem o soro, tá vendo? Aí ela já vem, ela já começa a dar uma drenadinha aqui, tá vendo? E aí eu gosto de cortar ela agora pra dar uma drenadinha. Na hora de a gente pôr na pizza, não fica com tanta água assim, ela fica mais sequinha, sabe? E é isso, vai acompanhando a gente aí, que vai ser bem legal aí. Nosso vlogzinho de hoje vai ser bem legal. Fiz uma massa com polish, uma hidratação de 70%, a massa ficou bem legal, ficou bem leve. Ela já tá estabilizando a temperatura ambiente ali, tá dando uma crescidinha. O Gabi tá preparando as luzes para filmar tudo aí, enquanto eu tô preparando as coisas aqui. Eu já fiz a escarola, que vai ter pizza de escarola com bacon hoje. Olha como que eu gosto de fazer, ó. Gosto de fazer assim para quê? Para drenar toda a água da mussarela aqui, tá vendo? Da fior di latte aqui, ó. Todo o sorinho dela sai tudo fora. Desse jeito aqui. Aí eu deixo ele um pouquinho aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver que fica cheio de soro lá embaixo. Eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Lívia Matias, a pizzaiola mirim. Só vim dar um oi Só veio hoje. dar um oi, né? Só veio dar um oizinho. O nosso bacon aqui na airfryer, eu vou tirar ele daqui, ó. Já tá bem legal, ó. E eu faço ele num papelzinho aqui, ó. Ó, que legal. Deixei ele uns 20 minutos aqui na airfryer. Esse bacon aqui, ele não vai mais pra pizza. Ele vai ser na finalização, só que eu coloco ele. Mas olha a gordura que sai. Esse aqui é um bacon artesanal que a gente comprou aqui também. Olha o óleo que fica do bacon aqui, ó. Dá uma olhada. Ó. Aqui eu já refoguei esse carola também, ó. Tá bem refogadinho, tá vendo? Ficou com alho e azeite. Ficou bem legal. A nossa pizza vai ser bacon com escarola aqui. Aqui, ó. Pra dar uma secada no bacon aqui, tá vendo? Ele tá tão sequinho que eu consigo quebrar ele depois em cima da pizza, se eu quiser. Por isso que eu gosto de fazer, porque dá pra deixar ele também na pizza cru, dá pra pôr. Só que não é essa a proposta dessa pizza. Essa pizza, a proposta dela é essa aí, é deixar ele mais crocantezinho em cima da pizza na finalização. Vou fazer a preparação da pizza de 4 queijos agora. Que a minha 4 queijos vai provolone, parmesão, mussarela e gorgonzola. Minha 4 queijos não vai catupiry, tá? Eu prefiro assim, eu gosto. Nada demais, se quem quiser pôr catupiry pode pôr, não tem problema. Mas a minha não vai. Eu gosto de cortar sempre assim, ó, mais fino. Esses queijos defumados, um pouquinho mais fininho eu gosto de cortar ele, tá vendo? Pra facilitar a cocção dele no forno. Eu corto no meio eles. Já é o suficiente para uma pizza. Tem até mais do que o suficiente. E uma coisa que eu gosto de fazer, gente, ó, você vê que eu não tiro ele da embalagem toda. Isso aqui pra mim é bem bom, porque eu não toco no queijo aqui, tá vendo? No que eu não vou usar. E aí eu volto ele pro papel, pro plástico filme aqui, ó, e ele volta intacto. Isso preserva muito o queijo. Ou se você quiser usar uma luva também, não tem problema. Como eu tô fazendo a pizza pra gente aqui, tá bem sossegado, não tô usando luva. Vou fazer uma pizza hoje também de queijo de fior di latte, queijo camembert, lâminas de amêndoas e vou finalizar ela com geleia de pimenta. Essa pizza aqui eu tô louco para experimentar, vai ser uma pizza bianca. Ela não vai molho de tomate essa pizza. Tô louco para experimentar essa pizza aí. Vai ser bem legal. Um parmesão aqui, já vou dar uma lascada nele aqui, ó, que eu gosto dele em lascas. É só ir passando uma faca bem de boa nele, ó. Lembrando que as nossas pizzas têm no máximo 30 centímetros, né, gente? Nossa pizza é uma pizza gourmet. A gente não faz aquela pizza lotada de recheio, né, que muitos estão acostumados aí. Nossa pizza é uma pizza artesanal. Por isso que ela vai pouco recheio, pouca cobertura, né, no caso. Que alguns chamam de recheio, mas é cobertura.
Gorgonzola eu já vou abrir ele, mas eu gosto de despedaçar ele em cima da pizza já antes de ir pro forno. Eu não corto ele não, só tiro ele da embalagem aqui, pra deixar já. Que eu tô usando o queijo São Vicente, é uma marca que a gente acha fácil aqui em Curitiba, e eu gosto desse queijo. Esse queijo é bem gostoso, tá? Já comprei uns que me arrependi, não curti não, cara. Eu já ponho ele direto aqui na embalagem aqui. E a Gabi fica aqui, ó, dando uma agilizada nas coisas. E hoje também eu vou usar, ó, comprei o queijo camembert da Poleng aqui, ó. Aqui tem a mussarela de búfala, que eu já vou tirar ela da... Mussarela de búfala eu gosto de picar também ela, tá? Ó. Essa mussarela de búfala aqui, eu uso ela na pizza de linguiça Blumenau. Que é uma pizza aqui que eu faço todo sábado pro meu vizinho aqui, que ele adora. A linguiça Blumenau, como que eu faço ela? Eu tiro ela daqui, ó. Eu corto ela. Ó. No meio aqui, ó. Eu gosto de abrir ela e tirar a pele. Porque a pele fica mais dura. Eu não gosto pra pizza do jeito que eu faço, eu gosto sem a pele, sabe? Ó, eu abro ela aqui, ó. E aí eu pego e raspo ela aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Aí fica toda a pele ali. Uma mais grossa. Tem umas que a pele sai bem mais fácil. Quando ela tá mais madurinha, né? Que o pessoal chama. Essa daqui já tá mais verdinha, na verdade. Essa aqui já tá mais madura. A pele gruda um pouquinho mais. Ó. Tá vendo? Mas eu adoro isso aqui. Agora se eu ficar raspando mais vai começar a vir a pele junto e não quero. Aqui já dá para uma pizza tranquila, aqui, essa quantidade que tem aqui de linguiça. Aqui esse carola que eu refoguei, ó. Para uma pizza já tá no esquema também, prontinho. Nosso mise en place praticamente tá pronto. E aí já vou acender o forno. E aí a gente vai deixar as coisas acontecerem. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês as massas como que estão. Pra vocês verem o ponto que eu gosto de que a massa fique. E aqui também vou usar o atum, esse atum Gomes da Costa, que ele é filé de atum em azeite e alho. Eu gosto muito, cara, disso aqui. É outro nível de atum, assim, sabe? É muito gostoso. Ele vem em 3 lascas, assim, em filé, tipo um filetadinho. E aí você põe por cima da pizza. Tem pizza que eu gosto de fazer certinho, formato e tal. Essa aqui eu vou fazer diferente, eu vou soltando as lascas em cima e aí vai tudo pro forno dessa vez aqui. Eu vou pôr ele no forno pra finalizar no forno. E é isso, e esse pesto genovese aqui também, ó, da Artigiani, que é do meu amigo, do chefe Marcelo aqui de Curitiba, da Osteria da Casa. Esse pesto aqui, cara, é o melhor pesto que eu comi na vida, disparado, assim. Vale muito a pena, vale muito a pena. Quem é de Curitiba, passa lá na Osteria da Casa, compra esse pesto do cara, porque, meu, é sensacional. E essa mussarela que eu uso também aqui é da Poleng, tá? É muito boa essa mussarela, meu. Vale muito a pena. Gosto bastante dela. Eu só compro dela ultimamente, tenho comprado só dela. Um custo-benefício sensacional, assim. A mussarela é muito top. Aqui também eu corto tudo meio que em julienne, que fala, né? Que eu gosto, ou em cubo ou em juliennezinho, assim. Justamente pra ela não queimar no forno, sabe? Ela derrete no tempo certinho da cocção da massa aqui. E essa mussarela derrete muito bem, assim. Não fica aquela coisa líquida, aquela gordura em cima, sabe? Aquele óleo. Aqui estão nossas massas, ó. Como elas estão. Bem legal, tá vendo? Todas as outras também estão iguaizinhas. Aqui tá com 48 horas de maturação em geladeira. Elas estão em temperatura ambiente aproximadamente umas 5 horas aqui, ó. Olha como elas estão bem top. Até fazer as pizzas elas vão crescer mais um pouquinho. É isso aqui. Aí eu faço as minhas anotações aqui das pizzas que eu vou fazer hoje. Eu sempre gosto de anotar tudo para não ficar perdido. Então hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos abrir as pizzas, montar as pizzas aqui, tudo aqui, e vamos levar lá fora para assar no forno lá fora. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês como que é. Aqui, ó. Geralmente, como que a gente faz? A gente monta a mesa aqui, ó. A gente monta a nossa bancada aqui, monta a pizza aqui e aço aqui. Antigamente, né, quem tá no canal faz tempo aí vai saber, o forno ficava em cima daquela bancada, no cantinho aqui, aí eu ficava com um espaço pequeno para eu poder abrir as pizzas, fazer tudo aqui.
Agora não, a gente comprou esse carrinho aqui, ó, que quem quiser, o link vai estar na descrição do vídeo aqui, pode entrar lá que vale muito a pena. A gente comprou esse carrinho que coube certinho o forno do Evandro aqui, que é o nosso forno da Bravo Fornos, que é o melhor forno do Brasil, disparado, assina embaixo. E aí a gente pôs ele aqui, e cabe, vale muito a pena. Aqui também eu fiz o que, ó, você puxa ele, ó, é de rodízio, tá vendo? Vale muito a pena. E é o que eu fiz aqui atrás, vem ver aqui, ó. Pra quem quiser também, ó. Você não fica que nem eu. No meu caso, o que que acontece? Eu não tenho uma saída de gás perto aqui. Eu tenho que puxar uma mangueira, né? E o forno ficava preso numa mangueira. Agora não. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma conexão de engate rápido aqui, ó, tá vendo? Aí o que eu faço aqui? Quando eu não quero usar mais, eu desconecto e guardo, enrolo a mangueira fica lá guardada. Aí quando eu vou usar, que nem agora eu vou usar, eu conecto aqui a mangueira e ligo o forno, tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço, para vocês verem que legal que fica. Aqui, ó, tá vendo? Eu trago aqui, ó, a mangueira, ela tá todinha aqui, ó. Desde da ligação lá, que eu puxo ela lá do meu aquecedor de gás do chuveiro. Aí o que que eu faço aqui, ó? Pego e conecto aqui, ó. Conectou. Já era. Aí eu uso até a hora que eu quiser. Quando eu não for mais usar o forno, eu desconecto e levo embora, enrola a mangueira e tá tudo certo. Beleza? Vale muito a pena essa conexão aqui também, tá, gente? Aí a gente põe o forno aqui, ó. Eu deixo ele um pouquinho pra cá, por quê? Pra eu poder vir aqui, ó, e regular a abertura e fechamento do gás aqui, a válvula. Porque se eu encostar ela muito na parede aqui, eu não vou ter esse movimento aqui para poder regular a chama. Então, para mim, aqui desse jeito aqui tá excelente. Dá para trazer um pouquinho mais ele aqui só. Eu já vou ligar o forno para vocês verem como que é também. Aqui, na verdade, isso aqui é assim, tá, gente? Isso aqui fica desse jeito aqui, por quê? Porque passa aqui, a cameraman, ela já derrubou isso aqui no chão uma vez. E aí eu deixo ele assim. Para justamente quem passar aqui não esbarrar e não cair no chão isso daqui, beleza? Mas eu já vou ligar para vocês verem aqui. Para ligar também aqui é tranquilo, é bem de boa. O gás está fechado, a gente certifica que o gás está fechado, até mesmo porque não está cheirando o gás, não tem nada. Como que a gente faz aqui, ó? Risco fósforo. Aqui você não precisa ter um negócio grande para você ligar esse forno aqui. Muita gente pensa, ah, vai se queimar. Não vai. Você não abre o gás ainda, ó. Você só vai abrir o gás, ó, quando tiver aqui, ó. Ó, viu? Já era. Você vai abrindo com calma aqui. A hora que o gás sair, ele acende aqui de boa. Aí agora deixa ele aceso aqui. Quando ele chegar na temperatura que a gente quer, tá feito. Agora é só esperar o forno esquentar pra gente começar a abrir as nossas pizzas. Ele demora mais ou menos uns 30 minutos para chegar numa temperatura que a gente quer, que é o próprio, né? Que é em torno de 400 graus. Em meia hora ele já está em 400 graus aí. E já dá pra gente abrir as nossas massas aí, as nossas pizzas e começar a montar as nossas pizzas. Beleza? Aguenta aí que vem coisa boa aí. Aqui ó, a gente vai fazer o molho da Tchau. Quem traz para é a C3 Gourmet, né? Que também é nosso parceiro aqui, Murilão, lá do Rio de Janeiro. Valeu, Murilão, tamo junto. Ó, ele vem o tomate pelate inteiro aqui, sem casca, né? E vem com polpa também. Não fica ácido, desse jeito que eu faço aqui, ele não fica ácido. Eu amasso ele na mão, sabe? Eu amasso ele na mão. Que eu só tomo cuidado, às vezes, no começo, principalmente uma série devagar. E eu gosto de amassar na mão, por quê? Porque a semente acaba deixando o tomate um pouco ácido. E aqui desse jeito você não amassa a semente, como você não tritura a semente, não fica ácido. O molho não fica ácido, fica uma delícia esse molho aqui. Põe o sal a gosto. Procuro não salgar muito pra gente sentir um pouco mais o adocicado do tomate, né? E o azeite, suficiente. E agora eu misturo aqui, ó. Eu misturo tudo. Tá top aqui, ó. Agora, o que eu faço? Eu gosto de experimentar agora. Agora tá tudo pronto. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a fazer as nossas pizzas e assar as nossas pizzas. Segura aí. Esse aqui eu vou abrir agora o nosso atum, já para deixar, olha como ele vem, tá vendo? Bem enlatadinho. E é fácil de abrir, não precisa de abridor, nada.
puxou aqui. Ó, é muito top isso aqui, cara. As lascas de alho. E se sente até o perfume do alho aqui. É muito bom. Aí eu gosto de aproveitar tudo, o azeite, tudo. Pega um garfinho. Ele é um atumzinho um pouquinho mais caro, meu, mas vale muito a pena. Ele é o dobro do preço do atum normal, sabe? Vale muito a pena. Olha como que ele vem, tá vendo? E aí, na hora de montar a pizza, a gente vai quebrando ele em cima da pizza. Vocês vão ver. Fica bem legal. Eu vou dar uma cortada aqui no queijo camembert. Ele é um queijo bem cremoso, ó. Tá vendo? Ó. Ó que legal. Tá vendo? Ó, tem que cortar ele bem com calma aqui, ó. Isso aqui na nossa pizza, meu amigo. Nosso forno já tá ligado há uns 40 minutos, mais ou menos, ó. Vamos ver como que tá a temperatura dele. Ó, show de bola. 390, bem no meio da pedra aqui, ó. Já podemos começar a fazer nossas pizzas. Vamos lá? Bom, peguei a nossa massinha aqui, ela já tá bem fermentadinha, com bastante atividade. Vamos colocar uma semolina aqui agora, pra gente abrir a nossa massa, que é bem importante a gente colocar semolina. A gente põe mais semolina em cima aqui, ó. Não precisa ter dó da semolina não, tá, gente? Vocês viram como é importante aqui, ó, o formato que a massa sai do pote. O formato que a massa sai do pote é praticamente o formato que tua pizza vai ficar. A gente vai tirando já o excesso aqui, ó, vira do outro lado. Agora o que eu faço aqui, ó? Eu dou uma girada aqui nela para tirar o excesso da semolina. E prontinho. Nossa pizza tá aberta. A gente vai fazer uma pizza de 4 queijos, que essa pizza aqui é para nossa vizinha. Eu gosto de passar bem na borda aqui, ó, para ajudar a insuflar a borda. A gente já vai vir com a mussarela, que é a base da nossa 4 queijos, né? A gente vem com o nosso provolone, parmesão também. E aí agora a gente finaliza com o nosso gorgonzola, que não pode faltar nunca numa 4 queijos, é gorgonzola. Maravilha! Agora é isso aí, vamos lá empalar a nossa pizza e levar ela pro forno. Um pouquinho de semolina para a pizza deslizar aqui em cima. Vemos aqui, ó. E prontinho. Pizza deslizando, perfeito. Agora vamos lá fora para levar ela para o forno. Medir de novo a temperatura. Show. Vamos lá? Aqui abaixa um pouquinho o fogo. E espera a mágica acontecer. A nossa fermentação, que maravilha, olha isso. Isso aqui é caramelização do açúcar, gente, do amido. Vocês têm noção, não? Vocês não têm ideia da leveza que tá essa massa na pá aqui, da leveza dessa pizza. Polish, alma italiana. Você tá pronto. Nossa vizinha vai gostar da nossa pizza hoje, hein? Isso aqui é caramelização do açúcar, da fermentação, tá, gente? Isso aqui acontece. Nem esquentem a cabeça com isso daqui, tá? Todos esses pontinhos pretos aqui, ó, são os leopard spots, né? Isso significa o quê? Que a tua fermentação foi top, 100%. E isso é normal de acontecer. Isso aí, vamos finalizar ela com um manjericãozinho e vamos entregar para nossa cliente. Vou finalizar aqui com um manjericãozinho. Vamos colocar a nossa pizza na caixa para nosso cliente. E agora a gente ajeita o papelzinho aqui. Prontinho. Top. É isso aí, ó. Nosso pequeno deliveryzinho do dia. Vamos fazer uma pizza agora de linguiça blumenau com mussarela de búfala. Isso. Mas tá bem estruturada aqui, tá vendo? Bem top. Semolina aqui da bancada mesmo, que a bancada tá limpinha, não tem problema. Caprichamos aqui, ó. Agora a massa já tá redondinha. Não precisamos nem ajeitar direito ela, ó. Do meio para as pontas. Fazer uma nas bordas.
ela agora, tirando o excesso da semolina. Nossa, mussarela de búfala. Um pouquinho de semolina. 1, 2, 3 e vai! Temperatura. Beleza. A gente vai finalizar ela com geleia de pimenta, que combina bastante com essa pizza aqui. E a gente acaba de finalizar ela com a pimenta biquinho. Bom, é isso aí, a pizza ficou linda, maravilhosa. Mussarela de búfala com linguiça blumenau, pimenta biquinho e geleia de pimenta. Ficou mega assada por baixo, top. E essa pizza aqui vai pro nosso delivery. Cliente bem querido nosso aqui do prédio, que sempre pede pizza. Show de bola. Essa é a nossa última pizza da noite. Fechamos com chave de ouro, hein? Bom, é isso, gente. Viu como foi hoje o nosso dia? Vocês viram como foi hoje o nosso dia, né? Nossa preparação da pizza, né? Até a cocção final, a gente cortando as pizzas aí para servir, tudo. Aqui a gente já arrumou tudo, já tá tudo limpo, louça lavada, graças a Deus. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Dá um like, se inscreve no nosso canal, que vale muito a pena e é muito importante pra gente. Tá bom? A maioria das coisas que a gente usou hoje tá tudo na descrição do vídeo aí. Pode ver, dar uma olhada ali. Vai estar tudo certinho, bem explicadinho na descrição do vídeo para vocês aí. Todos os utensílios, tudo que a gente usou aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!